misericórdias. Grandes são os teus sinais, Senhor. Deus, queremos, Senhor, nesta manhã, Senhor, dizer que o Senhor é poderoso. Deus, queremos dizer que, como o ar que nós respiramos, Senhor, assim precisamos de Ti. Queremos, Senhor, nesta manhã dizer que nós Te amamos, que nós Te adoramos, Senhor. Deus, e que sem o Senhor nós não conseguiríamos viver nesta terra, Senhor. Deus, nós estamos, Senhor, Deus, assim como a corça, assim estamos como a corça, Senhor, que anseia pela água, assim nós estamos para o Teu Espírito, Senhor. Deus, que nesta manhã, Senhor, possamos Te abraçar, Senhor. Deus, sentir a Tua presença, o Teu calor, o Teu amor, Senhor, sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Queremos glorificar nesta manhã o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado, Deus. No nome de Jesus. Amém. No Salmo de número 138, Salmo de Davi. E como falamos no primeiro domingo de abril, e assim prosseguiremos, todo primeiro domingo, domingo de ceia, não haverá escola dominical para dinamizar o culto da manhã, amém? Até porque é um domingo mais corrido nesse sentido. Salmo de Davi, Salmo de número 138, e diz assim o Salmo: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra.
No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvires as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes, os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estende a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará o bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, nesse espírito de louvor e adoração, Pai. Senhor, somos pecadores e pecadoras, Senhor. Ah, Deus, mas o salmista disse que a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. E nós, nesta manhã, clamamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos os nossos atos, os nossos pensamentos, a palavra que saiu da nossa boca, todas as coisas que nos afastam de ti e desagradam o Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos se pecamos contra algum irmão. E se algum irmão pecou contra nós, que o Senhor faça o seu movimento, para que haja liberação de perdão, para que haja cura e para que haja libertação. Amém. Aleluia. E eu quero convidar os amados e amadas a louvar o Senhor com muita alegria nesta manhã. Aleluia.
Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas
Na tua presença, não tem. Tu és o nosso Criador, tu és o eu sou, tu és o eu sou. Existia antes de todas as coisas, o Senhor já existia. E nós queremos te adorar, mas de muita intensidade, com toda a intensidade possível, Pai, porque é o tempo que nós temos aqui na terra, é o tempo de buscar ao Senhor, porque nós dependemos. Quando estivermos contigo, não precisaremos buscar, porque já estaremos todo dia na tua presença. Mas aqui na terra, eu sou carente de ti. Nós somos dependentes do Senhor. Por isso tu és grande, por isso que esses louvores, ó Pai, entoa coisas para que dizer para o Senhor. E quanto mais queremos louvar e te adorar, porque não sabemos quanto tempo vamos estar aqui. Só o Senhor sabe, Pai. E nós queremos ser uma laranja espremida pelo Senhor,
para que o sumo venha a tua glória em nós. Oh, meu Pai, obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Queremos o se consagre, que a igreja toda possa perceber como somos dependentes de tudo que está aqui nessa terra vai passar, mas as tuas palavras nunca vão passar. Nada, isso não vai passar. É por isso, Pai, que nesses momentos que a gente vê talvez situações que conflitam, que nos impressionam, que nos machucam, que nos ferem, a gente busca o Senhor mais ainda, porque dependemos de Ti, porque somos fracos, mas a excelência do poder que está em nós, ela vem do Senhor, para nos levantar, para nos tirar de toda e qualquer prostração e tristeza. Tu és um Deus maravilhoso, que nós pensemos sempre assim, Pai, sempre se recorrer ao Senhor antes de qualquer medicação, de qualquer situação. Não é quem tem dinheiro, quem tem recurso, quem é inteligente, quem é capaz, é só o Senhor. Obrigado, Jesus. Adorar. Dízimos e as ofertas agora, amém? A gente lá vê os dízimos e as ofertas, louvando ao Senhor, porque é necessário adorarmos ao Deus. E eu senti vontade de mudar, né? Para a gente poder depois ministrar a palavra de Deus e entoar a ceia do Senhor. Então vamos adorar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Começar
diante de Deus. Queremos colocar aqui a oferta missionária, né? Importante isso, a gente está oferecendo nossa participação em missões, porque missões, irmãos, você não sabe bem o que faz para a nossa igreja. Nós estendemos a mão para fazer missões, né? Estender para que o mundo seja alcançado, locais onde não tenham dificuldade de se falar da palavra de Deus, seja alcançado. Então é muito importante. Pai amado, nós entregamos nessas ofertas, esses dízimos nas tuas mãos, declarando, Senhor Deus, que é por o Senhor, né? Nós não trazemos ofertas para a igreja, para o Senhor, por reconhecimento que nós temos, que precisamos estar envolvidos na tua obra, porque o Senhor já fez muito por nós. Se temos alguma coisa de recursos na nossa vida, é porque o Senhor proporcionou, nos deu saúde, nos deu disposição, nos deu capacitação, porque muitos não são capacitados, muitos não têm condições, mas se nós possamos dar, é porque nós dizemos, Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos deu recursos, o Senhor nos sustentou até hoje, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Portanto, Senhor, nós reconhecemos essa forma de todo devolver, e não de dizimar, não de ofertar, mas de devolver, Pai, aquilo tanto e muito que o Senhor nos dá. Portanto, Senhor Deus, faça que o teu povo reconheça que o Senhor nos alcançou, Pai, para a misericórdia do Senhor nos alcançou, para que nós possamos manter, ó Pai, pelo menos alguma coisa, que a tua palavra, como diz a tua palavra, que haja mantimento na casa. O mantimento não é comida, Pai, o mantimento é a palavra de Deus, que nos alimenta e nos fortalece e nos tira de tudo e qualquer dificuldade, e nós somos supridos em nossa necessidade, porque buscamos em primeiro lugar o teu reino e a sua justiça, e as demais coisas, elas automaticamente, o resultado, automaticamente serão acrescentadas, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, pelas ofertas, pelos dízimos, pelos ofertantes. O Senhor cuida deles, Pai. Aonde Ele colocar a planta dos pés, aonde eles estiverem estudando, se preparando, se capacitando para estar no mercado, Pai, abençoa, Senhor, sê com eles, Pai. Nós batemos na porta do trono, para que haja recurso na casa dos teus filhos, ó Pai, ó Senhor Deus, porque eles são teus, propriedade exclusiva sua, Pai. Por isso nós louvamos a Ti, porque temos dízimos, temos ofertas, que o Teu povo traz à Tua casa, Senhor, reconhecendo que somos, ó Pai, dependentes do Senhor. O Senhor é que nos deu tudo o que temos, tudo o que somos, e nós reconhecemos que Tu és o Criador, ó Pai, não existe, Tu és o Senhor. Antes de não existir nada, o Senhor nos criou aqui nesta terra e nos coroou, Senhor Deus, com esta imagem e semelhança sua. Portanto, Senhor Deus, louvado seja o teu nome pelos dízimos e as ofertas, e abençoamos aos ofertantes e pedimos, ó Pai, dê-nos direção para tudo que recebemos. Não façamos de acordo com a nossa mente, com o que achamos que não somos uma igreja rica, não somos não, Pai, mas somos rica em suficiência. O Senhor nos deu suficiência para sermos ricos aqui e alcançarmos tudo, Pai. Eu peço-te também, Pai, para aqueles que estão passando dificuldade e necessidade, que nessa hora possam ser alcançados, Pai. Tem vidas que Tu sabes que eu conheço, que estão passando lutas e dificuldades e precisam do teu recurso, Pai, da Tua misericórdia, Pai, em nome, mesmo que não seja dizimista, Pai, mas que o Senhor possa alcançá-los, ó Pai. Não estou aqui pregando que o dízimo, Pai, estou pregando aqui, Senhor Deus, a Tua misericórdia, a Tua graça, que envolve a todos nós, em nome de Jesus. Coloco também muitos pedidos de oração, Pai, que nós estaremos até queimando ele para depois encher de novo, porque isso representa que o teu povo precisa de Ti, Pai.
Como Jesus Cristo curava todos os enfermos, tantas pessoas ficavam atrás de Jesus por uma cura, por uma libertação, por um filho que estava nas drogas, por um filho que da Ciro Fenícia que estava lá, Senhor Deus, se jogando no chão. Eu preciso também, nós precisamos de bater na tua porta, porque vivemos nesse mundo, Senhor Deus, tenebroso, onde há tanta contaminação, Pai, aonde está tanto envolvimento de tantas coisas erradas, até nos alimentos que a gente comemos, Pai. Portanto, Senhor Deus, nós clamamos a Ti, pedimos a misericórdia, o poder do Senhor, para derrubar todo principado, potestade, tudo aquilo que tenta nos afligir de uma forma subliminar, com crianças, ó Pai. Tu sabes que eles tentam envolver as crianças com celulares, com essas coisas, ó Pai, que as crianças vão crescendo de forma desordenada, Pai. Como era antigamente, que era uma forma mais ordenada, hoje é desordenada, porque tomam conhecimentos antes do tempo, antes da fase, Senhor Deus, que deveriam ter conhecido. Por isso eu coloco diante de Ti as nossas crianças, ó Pai, as crianças da Tua igreja, para que sejam alcançadas por Ti, que estejam na escola dominical, que nós estamos profetizando, que os pais vão trazer aqui, Pai, para glorificar, para que tenha professores capazes. Capacita também aqueles que estão aqui, Senhor, para que possam, Senhor Deus, suprir, que se doem, Senhor Deus, sem perguntar que não tem isso, não tem aquilo, que nós não temos, mas que tenhamos uma palavra Sua, Pai, para poder alimentar nossas crianças, os jovens, juvenis, Pai, na escola dominical. Que haja, Senhor Deus, pessoas que possam estar fazendo isso, Pai. Em nome de Jesus, nos capacita. Em primeiro lugar, a mim, o pastor Alexandre, nós pastores, queremos ser capacitados pelo Senhor para poder fazer isso, Pai. Nos ajuda nessa caminhada, porque muitos precisam e não sabem aonde tem o recurso, aonde tem a solução, e a solução é o Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Vamos ler alguns versículos. Tem aqui igrejas que o culto de amanhã é maior do que os cultos da noite, né? Eu admiro, né? Uma vez eu fui na igreja de um pastor lá em Cabo Frio, na Betel, né? Eu ia nas férias, eu ia para lá. Quando eu trabalhava, eu tinha minhas férias mais organizadas em janeiro, e lá o pastor falava assim, a igreja lotada de manhã, lotada. Eu falei assim, igreja, o pastor chegou lá, um visitante, que eu conheço, que é uma igreja que quer crescimento, é uma igreja que vem pela manhã assistir, estudar a Bíblia. Lotada a igreja. Eu bati palma, falei, é verdade. Nós temos que aprender da palavra de Deus. Nós temos que ver que essa igreja, eu profetizo isso, que os pais tenham noção. Ah, pastor, mas a gente tem que fazer comida, tem que fazer. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que tem que fazer comida. Tem pessoas aqui, né, o Roberto é um grande cozinheiro, tem que fazer comida, tem que fazer. Estou brincando, Roberto. É só para distrair um pouquinho, né? Que eu não sei ficar sem dar uma brincadeirinha assim de vez em quando, entendeu? Mas a verdade é essa. Tem pessoa aqui, tem casal, tem a família toda aqui, ó. O filho, a mãe, o pai estão aqui. Vão ter que fazer comida. Se precisar, eu vou lá fazer também. Eu sei fazer comida bem. Mas a verdade é essa, amados. Nós temos que dar vazão à igreja do Senhor. São 168 horas por semana que nós temos. Como você divide as suas horas, como você planeja as suas horas, né? Estão muito tempo em pé? Então vamos abrir a palavra de Deus. Eu esqueci meu óculos, eu lavei ele, preparei, estou pegando o óculos da minha esposa, não repare não. Ó, é bonitinha. É Atos capítulo 9, né? Vamos ver do versículo 19. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo de Tarso, né, permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas
proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? Invoca o nome de Jesus, e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, alguns, não acho que é todos, porém todos tinham medo dele, não acreditando no poder de Deus, na graça de Deus, no impossível de Deus. Só está aqui no meu celular, acrescentou aqui, que ele fosse discípulo. Mas Barnabé tomou ele consigo, levou ele aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas. Helenistas eram os gregos convertidos, judeus gregos, Mas eles procuravam matá-los. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram de novo para sua casa em Tarso, para ficar quietinho e não aparecer muito, tá? Só até aqui. Eu vou botar aqui esse aqui que é bonitinho, ó. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, porque Saulo de Tarso parou de afrontar a igreja, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Ela crescia em números. Amém? Senta glorificando a Deus. História bonita, Muito bacana, Saulo de Tarso perseguia a igreja, matava cristão, prendia cristão e de repente mudou. Tanto que todo mundo tinha medo dele. E não era para ter medo se entrar um Fernandinho Beiramar aqui, sei lá. É difícil, mas eu creio. Já botei pessoas aqui, pior do que Fernandinho Beiramar, não. Mas eu creio, porque eu creio nesse Deus que é Deus do impossível. A gente se arrisca, Porque todo mundo ficou com medo e mandou ele para casa. Vai para casa, fica lá em Tarso. Sabe quem foi buscar ele? Barnabé, quando estava na igreja de Antioquia. É isso aí, Maria Helena. Quando estava na igreja de Antioquia, aí que era o pastor lá, Barnabé foi nomeado pastor lá. O bispo nomeou ele. Bispo não foi o bispo não. Foi o Espírito Santo que nomeou ele para Antioquia. Ele foi lá na casa de Tarso fazer uma visita. E quando visitou, ele resolveu voltar. Ficou 3 anos na Antioquia sendo discipulado. Depois de discipulado, ele começou a fazer viagens missionárias. Fizeram 3 viagens missionárias que está escrito pelo escritor Lucas, médico amado. Ele escreveu aqui na Bíblia as 3 viagens missionárias de Paulo. E com certeza você vai ver ele falando assim, nós. Quando ele fala nós, é que Lucas estava junto. Lucas estava junto com Saulo de Tarso, Paulo. Esse Saulo aí é discutível, porque ele trocou de nome, É por causa da numerologia. Vocês confiam em numerologia? Eu não. Não é nada de numerologia. Ele mudou de nome. Muitos dizem que é por causa da questão que ele pregava para os gentios.
né? E o nome dele era um nome hebraico. Ele era da tribo de Benjamim, entendeu? Então ele era uma coisa que, isso para poder tirar um pouco, isso dizem, mas isso não importa. O que importa é que ele se transformou. Uma vez eu estava na aula de teologia e um psicólogo chegou para mim e falou assim, sobre esse negócio de conversão, e começou a falar algumas coisas, e o novo nascimento e tal, e tem falando de psicologia, envolveu psicanálise, hoje em dia tem muito pastor fazendo psicanálise, e também fazendo curso de coach. Eu não critico não, eu acho que é muito bom, só não pode misturar as coisas. O poder de Deus é acima de tudo e qualquer coisa. Qualquer coisa. Amém? Então a gente tem que ter ciência e respeitar todas as ciências que possam invadir mais. Temos que. E ele chegou para mim e falou essas coisas como se a mudança do apóstolo Paulo ali foi uma coisa diferenciada, não botou o poder de Deus, porque é maior do que toda a psicanálise, ninguém pode explicar o que aconteceu com este homem. Ninguém pode. A única coisa que eu vejo é que ele era temente a Deus antes de se converter. Ele pensava que estava servindo a Deus antes, e ele perseguia Jesus como um herege. Ele achava que quem falou que Jesus ressuscitou, ele ia pelos sacerdotes. Sacerdote era a palavra final dele. Então ele falou, meu Deus, esses caras estão lutando contra Deus. Inclusive eles não falavam que eram cristãos, falavam que eram do caminho de Jesus, né? Que eles estavam no caminho, né? Lembra aqueles que estavam no caminho de Emaús? Era caminho, que eles estavam no caminho de Jesus. Então eles fazem com que ele era uma pessoa, era um forasteiro, tanto Jesus quanto aqueles que faziam menção de Jesus Cristo. E ele, defendendo Deus, que a gente não sabe quem defende Deus. Quando a gente adora, eu estava louvando a Deus, adorando, falando, Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te amo. Isso é individual, isso é pessoal, seu e Deus. Você pode estar ali, o outro está ali chorando, mas está pensando na mulher, está pensando na isso, está pensando no problema. Quando você adora a Deus, é vertical. Adore ao Senhor. Então a gente não sabe o que está no coração, mas Deus sabe. Não tem psicanálise, pode dizer, mas ele está fazendo um gesto assim, ele está se defendendo, ele está fazendo um olho assim, está fazendo assim. É muito subjetivo isso, é muito subjetivo, né? Então eu já estudei bastante ali, muita coisa, né? Eu não sou intelectual, mas sou crítico também, mas um crítico que não gosto de criticar. Sou crítico e não gosto de criticar. Eu critico a coisa, a palavra, as coisas, mas a pessoa é difícil, né? A gente pode, é subjetivo, cada um tem a sua identidade, a sua marquinha, cada um tem a sua forma de ser. Então, isso tem que se respeitar. E Paulo, ele era um homem que perseguia porque ele amava Deus. Ele queria que Deus estava errado aquilo que mas quando ele recebe aquela luz do alto, cai do cavalo, sei lá de onde ele caiu, se borrachou no chão ali, ficou cego, né? Eu até falei sobre o poder da visão na quinta-feira agora passada, porque é uma coisa interessante, amado, você entender o que estava acontecendo, você não consegue entender, porque é sobrenatural. Ele caiu ali e de repente uma voz falou com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo não estava perseguindo Jesus. Para Saulo de Tarso, Jesus estava morto. Amém ou não amém? Estava morto. Ele não estava acreditando, ele estava perseguindo aqueles que eram do caminho de Jesus. Então para ele estava morto. Saulo, Saulo, por que? Quem é você? Eu sou Jesus a quem persegue. Ele não estava perseguindo Jesus. Eu trago até
essa hermenêutica, né, como a gente pode dizer, que ele estava buscando ali trazer o que? Traduzir que quem persegue a um cristão está perseguindo a Jesus. Está perseguindo aqueles que eram do caminho. Mas ele diz, estão perseguindo a mim, você está me perseguindo. Está perseguindo a obra que eu comecei aqui na terra de divulgar Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus, o cristianismo aqui na terra. Então, esses que estão me perseguindo, que estão perseguindo eles que eram do caminho, estão perseguindo a Jesus. Vocês estão entendendo, mano? Sim ou não? Estão perseguindo a Jesus. Se estão perseguindo a Jesus, aí Saulo ficou confundido. Ai, meu Deus, espera aí. Não estou entendendo. Quem é o Senhor? Jesus. Vai para casa lá, que tem uma direita, na casa de Judas, lá onde está um discípulo meu lá, chamado Ananias, que ele vai te dar instrução. E Ananias, quando recebeu ele, ficou assustado. Falou, isso aí, Senhor, eu não quero nem olhar para ele, eu quero me esconder dele, ele vai me matar. Porque ele foi lá para matar e perseguir e prender os cristãos. Como é que pode uma pessoa mudar de uma hora para outra assim, em segundos? Em segundos, em coisa de... de repente ele estava lá. E o que Ananias comentou com ele, falou para ele o que Deus mandou falar, ele falou, e aquele homem se transformou. As escamas dos olhos caíram dele. Que escama? Você tem escama no olho? Quem tem escama é peixe. E escamas aí significa o quê? Por que o peixe tem escama? Né? Alguma coisa que protege o peixe. Escama protege o peixe. Então, escamas que protegiam ele caíram, mas só que é uma proteção falsa. Caíram dos seus olhos para ele poder enxergar. Aí que eu falei o poder da visão. Quando Jesus veio dar, quando Isaías 61 falou que eu vim, o Espírito do Senhor veio para. Uma vez eu vi uma ministração sobre isso. O Eli Teodoro falou assim, eu vou pregar só sobre isso aqui, ó. O Espírito Santo veio para, não veio por quê, ele veio para finalidade, para algum motivo, para libertação dos cativos, mas quem fala para dar vista aos cegos é Jesus, lá em Lucas capítulo 4, vista aos cegos. Que cegos são esses? Que cegos são esses? Quando ele cuspiu nos olhos daquele cego, que eu falei de segunda-feira, que o cego viu, de vez de enxergar direito, começou a ver árvores. Jesus fez coisa errada? Não, Jesus faz coisas certas. Existe a visão real e a visão espiritual, visão carnal e espiritual. Existem duas visões, e essas visões, Jesus fala que se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo é iluminado. Agora, se seus olhos forem trevas, todo o teu corpo estará em trevas. Então, a visão é muito fundamental, que você absorve pela visão as coisas que estão aparentes. Mas e a visão espiritual? É a mente que transforma, que traduz para você o que é de Deus e o que não é de Deus. É muito importante a gente entender isso, irmãos. Porque lá no princípio, Eva olhou para a fruta e viu o quê? A fruta era boa de se comer. Ela observou com os olhos da carne. E quando chegou e comeu, ela esqueceu. Os olhos espirituais dela viraram trevas. E teve que sair da presença de Deus. Não poderia mais ter acesso ao jardim, não poderia ter mais acesso ao paraíso. Amados, só quem enxerga isso é quem tem visão espiritual. É além daquilo que nós vemos. Por isso que nós não devemos julgar o nosso semelhante de forma alguma. Eu não posso julgar ninguém, porque eu não sei o que está dentro. Como eles julgaram a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso foi perseguido, foi colocado à parte. Mas Barnabé, que Deus deu essa visão espiritual para ele, estou dizendo que os outros não tinham visão espiritual. Vai dizer que Pedro não tinha visão espiritual?
Um homem daquele que viu o lençol descer com aqueles animais para mata e come, e ele viu os lençóis, meu Deus, como é que eu vou matar? Ele não tinha facilidade de entender que um não judeu poderia receber Jesus Cristo, poderia receber o Espírito Santo, mas ele desceu o lençol, ele ficou olhando, não vou comer não, porque isso aqui é contaminado. Mas logo depois ele abriu os olhos. Você está entendendo? Abriu os olhos espirituais. E o Senhor falou, mata e come, porque o que Deus purifica, santifica, é santificado. Não pode julgar, não julga isso não. E ele foi lá, desceu o lençol, ele entendeu. Aí depois chegou Cornélio na porta dele, e ele abriu a porta e foi lá na casa de Cornélio. Visão espiritual. É muito importante isso, mano. Saulo de Tarso estava totalmente envolvido com o lado contrário. Queria acabar com os cristãos. Eu resolvi ler o último versículo aqui, porque a igreja crescia em número e estava em paz. Numa outra ministração eu falei assim, Jesus lá de cima olhou assim, Paulo está dando muito trabalho, esse Saulo de Tarso está dando muito trabalho, eu vou chamar ele para o meu lado. Porque eu quero que ele dê trabalho para o outro lado. O lado que não crê. O lado que as pessoas duvidam. Que estão ainda pensando nas coisas, olhando para o homem, não olhando para o Espírito. Não olha para o homem. O homem te confunde. A carnalidade, até a capacidade intelectual, nos diverge da capacidade espiritual que Deus tem para mim e para você. Isso é muito importante, amados. Eu estou passando por momentos, que só eu sei passar, Perguntaram, só eu sei o que passa. Experiência nova com Deus. Uma nova experiência. Chegou uma pessoa na minha casa, que não é da nossa igreja, bateu na porta e me ofereceu R$1.500. Me ofereceu não, falou assim, Deus está te dando os R$1.500. Eu conheço a irmã, sei quem é. Não, Deus foi lá comigo, eu vou lá te dar R$1.500. Eu falei, minha irmã, eu queria devolver, porque não, minha irmã, tudo bem, graças a Deus, mas Deus sabe todas as coisas. E eu absorvi, inclusive, logo depois, eu estou vendo com a Ana que eu tenho que comprar alguns remédios, alguns medicamentos, por causa da quimioterapia, para poder remediar algumas coisas que são remédios caros, Eu estou fazendo com que isso está com certeza me debilitando alguma forma, mas Deus, na minha visão espiritual, disse assim, eu estou contigo. Como é que pode isso? Eu estou contigo. O que precisar, eu te suprirei. Eu louvo a Deus por isso, amados. Mas eu sou carnal. Essa noite eu passei muito mal. Tive reflexo aí de receber uma palavra de manhã também, boa, abençoada. Por quê? Porque a gente sabe que as lutas, elas são individuais, subjetivas. Cada um sabe daquilo que está passando. Mas o que eu quero passar para a igreja é que vocês têm recurso, além de todos os recursos desse mundo. Se sentir pressionado, Deus é o teu socorro bem presente na hora da tribulação. Isso é Bíblia, é palavra. Eu não posso imaginar o que acontece será amanhã, mas eu quero ser representante de Deus aqui hoje. Como Deus fez essa transformação em Saulo de Tarso. Eu quero ler outro texto com vocês. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 24 e 25. Vou botar aqui dentro.
Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler aqui o que está. O que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: para aqui, tá? Eu sou. Jesus disse: eu sou. Eu sou, tu és, ele é. Presente do indicativo. Amém? Eu sou. Quem foi que falou isso, amados? Quando Moisés foi lá para libertar o povo do Egito, Moisés perguntou: o que eu vou dizer para eles quem eu sou? Moisés disse o quê? O que eu vou dizer para eles? Eu sou o que sou. Assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Então, mas Marta aqui estava com Marta e Maria. Maria também, quando chegou perto de Jesus, falou a mesma coisa. Parecia que as duas estavam lá na hora da morte, perto da morte. Você sabe aquelas conversas? Meu Deus, como é que a gente vai fazer? Lázaro está morrendo. E isso é a ressurreição de Lázaro. Quem não conhece o texto é a ressurreição de Lázaro. Lázaro está morrendo e a gente não sabe. Liga para Jesus, não tinha telefone. Faz o que? Se Jesus estivesse aqui, curava Lázaro. Ele sabe disso. Lázaro e Marta e Maria sabiam disso. Então, o que traduz isso? Né? Então Jesus declarou: eu sou, porque ela estava falando que vai ter a ressurreição no futuro, no último dia. E se você tivesse aqui, é passado. Se você tivesse aqui, o passado não movimenta o teu presente. O passado é passado. O que aconteceu com você é passado. Hoje, nós temos que entender: Jesus é eu sou. Ele está aqui. Ah, mas do último dia, ele vai ressurgir dos mortos, Apocalipse, tal, isso, você conhece a escatologia, tal. Eu sou, mas ele está, ele é o eu sou, declarou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe o que é isso, amados? Eu sou. Sabe quem é esse eu sou? É aquele que morreu e ressuscitou. Está contigo hoje, aqui. Eu sou. Não eu. Ele, Jesus. É o eu sou, que habita. O Espírito dele habita em você. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero encerrar aqui. Acho que só até aqui que Jesus mandou trazer essa palavra para vocês. Coloque sua vida diante do Senhor. Eu queria o louvor aqui. Senhor Deus, eu não tenho noção do que existe no coração dos teus filhos, nem daqueles que estão ouvindo pela internet, Pai. Mas que o Senhor possa alcançar vidas, ressuscitar vidas, ressuscitar porque Tu és o eu sou. Ressuscitar Lázaros, ressuscitar vistas. O Senhor falou que ressuscita a vista dos cegos, ressuscita vidas, ressuscita, Pai. O eu sou me enviou a vocês. Eu sou, Jesus enviou aqui, para dentro dos seus organismos, dentro dos seus órgãos, o eu sou que vive. Ele vivia, a mim, a você. Ele é o eu sou. Pai. Eu sou está em você. Ele que libertou os cativos, os oprimidos, da vista aos cegos, curou o coxo. O eu sou movimenta-se dentro de você. O eu sou cura pela internet, cura. O eu sou é presente, está vivo. Eu sou é Jesus.
faz que um homem como Saulo de Tarso seja transformado totalmente da sua visão, das suas reflexões. Uma mudança que nenhuma psicanálise, nem Jung, nem Freud, nem ninguém pode explicar o que aconteceu dentro deste homem. Eu sou que ressuscitou Lázaro e ressuscita seus sonhos, ressuscita. O eu sou enviou a vocês. O eu sou e ressuscitou e está aqui. Eu sou está na tua casa. O eu sou está te curando. Eu sou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Coloque o seu
Eis teus filhos, Pai. Ouve a tua voz. E eu incluso a mim, incluo a mim, cara. Pai, que essa palavra foi para mim. Primeiro passa por mim, eu quero ela. Eu não quero ser como Marta, ou seja, quero ser sim como Marta e como Maria, foram servas tuas. E a gente é como Marta e Maria. Mas eu quero ter essa convicção sempre do eu sou, e em todos os momentos de fraqueza, de dúvida. Queremos andar sobre as águas, queremos crer no seu sobrenatural. Sabemos que tu existe, Deus, antes de tudo, antes de todos. Tu és o Deus que existe, que é verdadeiro, não, mas que é, antes de existir, é tudo. E nos fez a sua imagem e semelhança. E queremos nos aproximar do Senhor, Pai. E quero muito que a igreja se aproxime muito de Ti. Tem pessoas passando luta, dificuldade, Pai, que não tem como socorrer. O Senhor sabe que eu estou falando com pessoas aqui que eu conheço, que precisam de Ti. Eu não posso citar nomes, mas tem pessoas precisando de Ti. Mas o Senhor sabe mais do que eu, o que está dentro dessas pessoas. Talvez aqui dentro mesmo, tem gente aqui precisando muito, batendo na porta do Teu trono, pedindo socorro. Por que o Senhor não socorre, Pai? Eu posso perguntar por quê? Ou para quê? Eu quero que o Senhor socorra. Eu preciso de socorro. Minha esposa precisa de socorro. Nós precisamos de socorro. Precisamos do eu sou. Não daquele que vai ressuscitar no último dia. Não. É o mesmo, mas eu quero o eu sou. O de hoje, o presente. Fala conosco, Paizinho, profundamente. Tua igreja está em oração, está buscando a Tua presença. Faça isso com a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Tu sabes que o Senhor me alegra. Alegra meu coração. Me alegra. Abençoa a vida do Luiz Cláudio, da sua esposa. Abençoa a vida da Andréia. Abençoa a vida, Senhor Deus, do Robson, da Suelen. Abençoa a vida, Senhor Deus, da Flávia. Abençoa a vida da Flávia, do Fabiano, Senhor Deus. Abençoa a vida, Senhor Deus, da Dona Nair. Tanto teve aqui nesse templo. Abençoa a vida do Alex. Abençoa a vida de muita gente, Pai. Eu estou citando nomes aqui. Eu senti vontade agora, não sei se foi do Senhor. Mas são pessoas que não estão, sei lá, não sei nem se estão bem ou se estão mal. Mas que precisam. Eu quero orar por eles também. Orar por tantos outros que eu não estou lembrando. E por toda a igreja que não está aqui. E que hoje à noite possa estar aqui na tua casa. Pela vida da Maria Helena lá em Brasília, que tem nos acompanhado sempre. Tem sido uma ferramenta abençoada, um recurso de Deus, uma mulher de Deus. Que volta e meia vem aqui para estar conosco. Abençoa o Evaldo lá do Piauí. Em nome de Jesus, Evaldo, toma essa palavra. E tantas outras. Fabiola e Fabiana do Canadá. Em nome de Jesus. Toma, Senhor Deus, as vidas das pessoas que precisam. Neia, que também precisa sempre de oração. E da sua família toda que acolhe a gente também. Em nome de Jesus. Abençoa tanto, Senhor Pai, que eu não conheço. Todos esses que estão aqui presentes nesse momento, Senhor, que precisam de Ti também. Tem lutas individuais que eu não conheço. Os pensamentos vão para lá e para cá. Mas que o Senhor é Deus, eu sou. Aqui e agora. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar nossa vida esse momento de contrição. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Coloque sua vida diante de Deus. Peça perdão dos seus pecados. Esse momento, faça uma oração silenciosa com Deus. Tudo aquilo que você fez que não agrada ao Senhor. Você pede perdão, eu peço perdão. Todas as coisas que fiz que não agradam.
Repete comigo assim, tudo aquilo que você pensou, tudo que você falou e o que você não pensou e não falou. Senhor meu Deus, perdoa os meus pecados, todos os pensamentos, por todas as palavras, por todas as atitudes que eu tive, que eu vi, que estão erradas. Me perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar aqui a nossa irmã Cleide e o pastor Alexandre para estar aqui ministrando a ceia do Senhor. Vou pedir o pastor. Amém, aleluia. Vamos consagrar os elementos da ceia. Amém, amados e amadas. Estenda a sua mão para cá. Pai, Senhor, no nome de Jesus, é nesse espírito de louvor e adoração a Ti que nós apresentamos ao Senhor os elementos da ceia, Senhor. A Deus, que representam, Senhor, o Teu corpo e o Teu sangue, Pai. Consagra, Senhor. A Deus, Wesley também dizia que a ceia do Senhor é remédio para as nossas almas, amém, Senhor. A Deus, por isso nós choramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amados e amadas, a mesa está posta. A ceia do Senhor não é da igreja metodista, é a ceia do Senhor. A palavra de Deus diz para que nós nos façamos o autoexame. Então é nossa responsabilidade. Mas todos estão convidados a ceiar. Amém? Aleluia. Você pode vir à frente e vir pegar o pão e o suco de uva. Algo que representa o corpo de Cristo. Um
entregar o seu corpo, ele fez a ceia. Naquele momento ele estava transferindo o corpo dele para você e para mim. Nós somos o corpo de Cristo. Antes de entregar aquele corpo que já estava ali, que ia ser sacrificado na cruz, era o corpo do pecado do mundo. Por isso que o Pai o desamparou e deixou ele ali. Ali é o maior sofrimento. Ali era o cordeiro que estava sendo imolado por mim e por você. Este pão representa. Você dá continuação ao legado que um dia tentaram e vão sempre tentar destruir, mas que você permanecerá para sempre. Você é nova criatura. Comamos deste pão em memória de mim, disse Jesus. Comamos juntos. Depois de comer do pão, ele tomou o cálice. Talvez tenha sido uma hora difícil para Jesus. Eu até hoje me pergunto por que ele deu para Judas o pão molhado. Aquele que molhar o pão ultrapassou os limites. Sangue é vida, amados. Leva oxigênio para todo o seu corpo. Aonde não tem oxigênio no corpo, esse órgão ele fica lesado, morto. O plano de Deus é perfeito. Jesus naquela hora que falou assim: eu darei o meu sangue por você, meu Deus. Ele estava dando a vida. Esses elementos vão para o seu corpo e as enzimas vão distribuir ele como partículas bem pequenininhas, vão fazer a digestão em partículas de glicose, de proteínas, e vão para o seu sangue. É tremendo. Não é transfusão de sangue não, mas é parecido. Recebe isso que Jesus te deu. Este cálice representa o sangue de Jesus. Bebamos todos juntos. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez participarmos desta mesa, desses elementos que estão iluminando o corpo dos teus filhos. Não transfusão, mas estão entrando ali todo aquele líquido, esses elementos, reforçando a aliança da cruz dos teus filhos, que eles são teus, propriedade sua, Pai. Que um dia, como diz Efésios capítulo 1, haverá o resgate da sua propriedade, né? E nós estamos aqui próximos a isso e continuamos firmes nos teus propósitos. Com esta aliança, nos faz fortes para podermos ganharmos outras vidas, outras pessoas. Quando chegarmos no céu, levarmos, poxa, vamos levar bastante gente para o céu, porque já estamos lá, porque o Senhor nos redimiu e nós aceitamos. Obrigado, Senhor, por mais uma vez, nas tuas mãos, entregamos a nossa vida, a nossa caminhada, para glorificar o teu santo e adorado nome. Por amor, Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim.
Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, ministrando e louvando, adorando, recebendo a tua palavra em nome de Jesus. Você que está em casa também, que tomou a ceia, que Deus te abençoe. E que estejam sempre aqui, amados. O melhor lugar de estar é na casa do Papai do céu. É ali que tem intimidade, é ali que a gente abre a geladeira, ali que a gente fica à vontade. É a casa do Papai do céu. Venha hoje à noite aqui, estejamos todos nós firmes nesse propósito, que é o mais importante da minha vida e da sua vida. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Vão em paz e que o Senhor muito vos abençoe. Pode bater palmas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os avisos acho que dão à noite, né? Damos à noite o aviso. Tem quem não vem à noite, amados, tem que pegar o envelope da missões, de missionário. O envelope lá. Ó, hoje tem um caldo à noite com abóbora com carne seca para ajudar nas missões. Oferta missionária, tem um envelope ali. Maria Helena, que acho que não vem de noite. É, à noite. Pega o envelope de missionária, Cleide, aí entrega para as pessoas. O envelope está onde? Acho que a Ana foi pegar. Não? Bolo de chocolate. Ó, vai ter abóbora com carne seca e bolo de chocolate. Bolo de chocolate à noite. Amém, menino?